Fala pessoal, aqui é o Flávio, Academia FP&A, tudo bem aí com vocês? Vamos então com mais dicas de programação em Excel, direto ao que interessa, o conteúdo que todos os FP&As precisam saber, sem enrolação, gente. Então, o que nós já falamos aqui nesses nossos outros encontros, né? O que é VBA ou VBA? É a linguagem de programação do Office. Por que aprender VBA? Gente, quando se aprende VBA, se ganha muito em produtividade, ou seja, a resposta aqui é aumento de produtividade, certo? Você vai poder programar lá as suas situações que você tem aí no seu trabalho e vai aumentar muito a sua produtividade. Consequentemente, você vai poder agregar mais ao seu trabalho e com isso ganhar destaque. Uhul! Como aprender VBA? Bom, não tem muito mistério quanto a isso, é estudando. Mas é estudando da maneira certa, usando catálogo de macros, macros prontas, exercícios. O objetivo aqui, gente, não é a gente virar programador profissional, tá? A ideia aqui é VBA aplicado, né? Você é um FP&A e você precisa disso no seu dia a dia. Então nós temos que aprender aqui da maneira mais rápida possível, aprender da maneira correta, mas a maneira mais rápida possível para aplicar o mais rápido possível. Como aplicar VBA no Excel? Bom, aí tem que conhecer bem o Excel e tem que fazer o passo a passo, tá? Então são dois pré-requisitos, digamos assim, gente. Tem que conhecer bem o Excel, porque programar em VBA não é um passe de mágica. Você vai programar, você vai escrever para o Excel, no editor do Visual Basic, aquilo que você faria manualmente, certo, gente? Exemplo real. Então vamos hoje partir para um exemplo real. Eu reconheço que eu deveria mostrar aqui para vocês alguns comandos básicos, mas nós vamos fazendo isso ao longo do tempo, tá? Então eu vou motivar vocês, vou mostrar um exemplo real que eu estava enfrentando esses dias e como eu resolvi, e assim eu vou passando para vocês exemplos reais com a maneira como se programa e vocês vão, entendo eu, memorizando mais facilmente dessa maneira como se usa o VBA no Excel. Então, gente, eu estava lá no meu trabalho com um arquivo XLSM, certo? Com várias planilhas ou abas. Eu prefiro usar o termo planilhas, mas vamos lá, muita gente conhece como abas, né? Abas são aquelas plan 1, plan 2, plan 3 lá embaixo no arquivo Excel. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, gente, eu estava lá com o meu arquivo, com várias e várias abas, e aí me surgiu uma situação. Eu tinha que proteger cada uma daquelas abas, né? E, eventualmente, quando fosse necessário fazer uma edição ali nas abas, eu teria que desproteger. Então, imagina, proteger, desproteger, proteger, desproteger. Ih, rapaz. E muitas abas dentro de um arquivo. Como fazer isso? Como programar isso para ter ganho de produtividade? Uma foi? Não sei. Vamos ver agora a seguir. O que nós vamos aprender com esse exemplo real? Nós vamos ver hoje looping entre todas as planilhas, como proteger e desproteger, né? Qual o código VBA que tem que ser usado, como executar a macro passo a passo, como executar a macro uma única vez, disparar e ela vai ser executada até o final, e como colocar ponto de interrupção. Vamos lá, então, gente. Então, gente, já estou aqui com o Excel aberto, tá? Com o arquivo que eu vou usar de exemplo, tá? Vejam que o arquivo aqui está como XLSM, eu salvei ele como um XLSM, ou seja, como um arquivo de Excel que suporta o macro do Excel. Por quê? Porque eu vou fazer uma macro aqui nele e depois, quando eu salvar esse arquivo, eu quero que ele mantenha essa macro, certo, gente? Então, nesse meu arquivo de exemplo, ele está com 3 planilhas, planilha 1, planilha 2, planilha 3, né? Que o pessoal também chama de abas, tá? Mas, então, gente, esse aqui é o arquivo, o XLSM, tá? Tem XLSX, tem diversas extensões e tem aqui as planilhas. Então, como eu estava falando para vocês, né? Imagina que eu tivesse um arquivo com muitas planilhas, mas muitas planilhas, e eu quero protegê-las e desprotegê-las rapidamente, né? Então, se eu fosse uma a uma, eu ia gastar muito tempo. Então, vamos fazer uma macrinho para isso, certo, gente? Então, antes de mais nada, lembrem que eu também já comentei para vocês que eu uso o gravador de macros para quando eu preciso, né? Ver como é o comando no Excel para uma determinada ação, como por exemplo, para proteger uma planilha. Então a gente pode fazer isso aqui agora rapidinho, tá? Então a gente vai usar isso daqui a pouco. Então vamos lá, gravar macro, tá? Então a partir de agora o Excel está gravando o que nós estamos fazendo. Vamos proteger essa planilha aqui. Então proteger planilha, ó, não vamos marcar nenhuma outra opção. Vamos colocar uma senha aqui simplória. 1, 2, 3. Ok. Confirmar a senha. 1, 2, 3. Ok.
e vamos aqui em desenvolvedor, parar a gravação. E vamos agora lá para o editor Visual Basic para ver o que ele gravou. Olha que interessante, gente. Vejam que ele gravou aqui, mas cadê a senha? Então, quando acontece isso, gente, vocês têm que, descobrir, vocês podem clicar aqui, ó, em Protect, certo? E daí apertar em F1 e aí vamos ver o que tem aqui de ajuda. Ele mostra aqui os parâmetros. Ó, ele mostra aqui o parâmetro password. Então, vamos voltar lá para o Excel, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, Protect Password, 2 pontos, 1, 2, 3, prontinho. Existem outras maneiras de se escrever isso, tá, pessoal? Mas vamos passo a passo, ok? Então, beleza, nós vamos usar isso daqui a pouquinho. Então, vamos agora aqui, ó, vou inserir um outro módulo, tá? Por uma questão de organização, tá? Isso tudo nós vamos ver com o passar do tempo. E vamos, então, aqui criar começar a montar as maquininhas. Então, proteger todas as planilhas. Vejam que essa é a maneira mais comum de se criar uma macro no Excel. Sempre daí o nome da macro, sem espaços, abre e fecha parênteses, Quando tu dá o Enter, ele já cria o end sub. Vamos também criar aqui já embaixo a desproteger todas as planilhas, abre e fecha parênteses. Ó, quando eu dou Enter, ele já faz ali o end sub. Então, gente, aqui, ó, no subproteger todas as planilhas, nós vamos ter que fazer um looping. O que é um looping? É algo que inicia, e vai se repetindo até uma condição de término desse looping, de saída desse looping. Existem basicamente 3 maneiras de fazer looping no Excel, no VBA do Excel, tá? Vou mostrar uma aqui para vocês. For, o I, que vai ser o nosso código que eu estou usando aqui para definir se a planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, o I vai ser de 1 até 3. Esse tipo de looping for, ele sempre vai terminar com um next, tá? Então, ó, já pode ver que eu inicio ali ele, já coloco o fim e agora eu vou colocar o que ele vai fazer nesse loop. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar a planilha, worksheets i.select, certo? Então, ó, ele vai selecionar a planilha e aí ele vai proteger. Como é que ele vai proteger? Vamos copiar daqui, ó. Então, o que essa macro vai fazer? Ela vai ir da planilha 1 até a planilha 3, Então, ela vai selecionar a planilha, ela vai proteger a planilha com aquela senha, ok? E como vai ser a nossa macro para desproteger as planilhas? Bom, vamos aqui então, basicamente a mesma coisa, gente. For i igual a 1 a 3. O VBA é em inglês, gente, ok? Mas isso não representa nenhuma dificuldade. Em versões muito antigas do Excel tinha versão em português, mas hoje é em worksheets i.select active sheet, ou seja, a planilha que está ativa, ponto unprotect, Tem o protect. Agora nós vamos usar o unprotect. Password, que é senha, 1, 2, 3. E tá aí as 2 macros que nós vamos usar. Será que estão funcionando? Vamos testar. Então, gente, vamos testar as nossas macros, tá? Geralmente eu faço o seguinte, eu coloco aqui o editor do Visual Basic aqui mais para o lado, tá? Para então a gente executar passo a passo para ver se está funcionando. Como é que se executa passo a passo? Com a tecla F8. Então vejam que eu cliquei aqui em qualquer lugar aqui dessa macro, do subproteger todas as planilhas, então vou colocar aqui, digitar F8. Ó, então veja que ele marca a linha amarela e ele vai marcando amarelo linha após linha, toda vez que eu digito F8. Então, ó, vai entrar no looping, que vai fazer da planilha 1 a planilha 3. Ó, vai selecionar a planilha 1. Selecionou a planilha 1. Vai proteger a planilha 1. Será que funcionou? Bom, gente, se passou ali por aquela linha e não deu nenhuma mensagem de erro, funcionou. Mas a gente pode testar aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Vamos tentar digitar alguma coisa. Vejam que a planilha está protegida. Vamos voltar lá para o editor do Visual Basic e vamos continuar com F8. Agora o que vai acontecer? Next, próximo. Então ele vai para a planilha 2. Selecionou a planilha 2, protegeu a planilha 2. Próximo, vai selecionar a planilha 3. Selecionou a planilha 3, protegeu. Não tem próximo, certo? Porque esse looping é de 1 a 3. Então agora o que ele vai entender? Que ele tem que sair do looping. Ó, saiu do looping e vai finalizar a macro.
Vamos agora testar a outra macro, a de desproteger todas as planilhas. Eu mostrei para vocês como executa o passo a passo. Agora eu vou mostrar para vocês como executa, vamos chamar de uma única vez. Eu vou dar o comando para executar e quando parar, já vai ter feito tudo que estava escrito aqui na macro, tá? Então, para isso, se usa a tecla F5, ou então esse ícone aqui, ó, executar sub user form, F5, certo, gente? Então, F5. Então, ó, vamos digitar aqui, vamos colocar F5 e a macro vai executar. Prontinho, foi rápido, tá? E já está desprotegido. Como é que eu sei que está desprotegido? Ó, se eu vir aqui, ó, pode vir, ó, pode ver, está desprotegido, certo, gente? Agora, tem algumas perguntas para vocês, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Imagina que eu não tivesse 3 planilhas, eu tivesse 500 planilhas, ou tivesse 400, ou tivesse 100, ou 200, ou, dependendo do dia, fosse uma quantidade diferente. Como é que eu resolveria essa situação? O que eu teria que colocar aqui no lugar do 3? Isso é um ponto. Uma outra pergunta que eu faço para vocês. Imagina que uma dessas planilhas aqui, agora a planilha 2 estivesse oculta. A macro ia funcionar? O que ia acontecer com a macro? Se ela não ia funcionar, o que nós temos que fazer para que ela funcione? E é isso aí, gente. Então, gostaram das dicas? Dá o like, nos acompanha nas nossas redes sociais e vem comigo aí para os próximos vídeos. Abraço a todos.